A poesia, pra mim, nossa, é assim, libertação. Pra mim foi libertação. Eu era uma pessoa muito retida, eu não sabia como lidar com alguns sentimentos, sabe? Principalmente esses sentimentos melancólicos, que às vezes a gente, tipo a saudade. Eu não sabia como lidar com a saudade. E foi através da poesia que eu comecei a expressar, escrevendo sobre a saudade com poesia, que eu me encontrei. E vi que era pra mim. Eu digo assim, eu tenho um trechinho que eu falo, que eu não escolhi, que foi a poesia que me escolheu. E foi assim, foi uma libertação. Pra mim foi uma libertação. Olá pessoal do portal Alagoas Cultural, que tarde maravilhosa aqui na cidade da Barra de São Miguel, fazendo a abertura do quadro Literatura Alagoana em prosa e rima. É uma sequência de 5 vídeos para vocês, trazendo grandes poetas, grandes histórias e, acima de tudo, grandes livros aqui no portal Alagoas Cultural. Agora estamos com Rosana Oliveira, mas antes de bater o papo com ela, abrindo a sequência dos nossos 5 vídeos, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, mas compartilha muito. Então ativa o sininho das notificações para ficar por dentro toda vez que o portal colocar um vídeo novo aqui no canal. Agora sim, vamos para o bate-papo com ela, Rosana Oliveira, fazendo a abertura dessa sequência de 5 vídeos sobre a literatura e a poesia alagoana aqui no portal Alagoas Cultural. Vem com a gente. É isso aí, pessoal. Vamos conversar com ela, Rosana Oliveira, que vai contar um pouquinho da sua experiência com a arte, com a literatura, com os livros, com os contos, com o cordel, enfim. Ela, com certeza, é uma poetisa completa e vai falar um pouquinho da sua trajetória aqui no portal Alagoas Cultural. Rosana, primeiro que tudo, mais uma vez, agradecer por você aceitar o nosso convite e bater esse papo com a gente. Agora fala para quem está nos assistindo o que a poesia representa para essa poetisa. Primeiramente, obrigada pelo apoio de sempre. Você com o Alagoas Cultural, sempre nos apoiando, divulgando a nossa arte, que é preciso, a gente precisa disso, dessa divulgação, dessa colaboração, dessa união, para a gente se fortalecer sempre. E a poesia, pra mim, nossa, é assim, libertação. Pra mim foi libertação. Eu era uma pessoa muito retida, eu não sabia como lidar com alguns sentimentos, sabe? Principalmente esses sentimentos melancólicos, que às vezes a gente, tipo a saudade. Eu não sabia como lidar com a saudade. E foi através da poesia que eu comecei a expressar, escrevendo sobre a saudade com poesia, que eu me encontrei. E vi que era pra mim. Eu digo assim, eu tenho um trechinho que eu falo, que eu não escolhi, que foi a poesia que me escolheu. E foi assim, foi uma libertação. Pra mim foi uma libertação. Você hoje na poesia, né, e na literatura de cordel, principalmente, você tem vários livretos de cordéis, né, que de sua autoria. Como é para você estar escrevendo os cordéis e assim, o que esse sentimento de escrita traz para você? Bom, eu uso as histórias que eu tenho escritas já e publicadas no cordel, no folheto impresso. Essas assim, eu resgato histórias, na verdade, sabe? Eu escrevo qualquer tema. Eu gosto muito de escrever. Antes a poesia era muito usada no romantismo e tudo. Só que agora, como tudo se moderniza, né? A nossa arte, a poesia, o cordel, a gente pode usar ela para, como se diz, deixa eu ver, procurar assim, reivindicar, lutar, falar sobre os objetivos e, tipo, clarear, né? Eu acho que a poesia clareou minha vida, porque tinha determinados temas que eu não entendia e eu não tinha motivos de querer entender aquilo. E daí, quando eu comecei a escrever, a gente vai buscar, a gente vai estudar aquilo. Aí, pra mim foi um relâmpago que clareou a vida. E os meus folhetos de cordéis, eu tenho 8 títulos, tá? Só que 3 são o cordel personalizado, que são histórias privadas que eu não posso vender. E 5 são que eu posso divulgar. O personalizado é o seguinte, você conta, Rosana, eu quero que você conte pra mim.
ou senão eu quero homenagear a minha esposa, eu quero parabenizar um filho, um amigo querido. Você fala o que você quer, eu vou lá, em cima do que você me diz, eu conto. O último que eu fiz foi a Dona Zilda, 90 anos de Dona Zilda, eu contei a história todinha dela em cordel e ficaram lá pro pessoal da família dela, entende? Já os outros não, os outros são resgate. Eu tenho o dialeto nordestino, que eu falo sobre o nosso dialeto de pessoas que vêm de fora, que era uma coisa que me travava muito, Antônio. Em escolas, e quando eu saí de Ibateguara, que foi a região que eu nasci, que eu me criei, dentro de uma roça, então tinha muitas palavras. Quando eu cheguei na capital, aqui em Maceió, e aqui em Barra de São Miguel também, quando eu vim aqui a passeio, que eu me comunicava, que eu falava, nossa, o pessoal ria muito. E aquilo me reprimia, sabe? Eu dizia, nossa, eu achava que eu não podia nem falar. Nossa, que erro. Aí eu ficava com vergonha. Ali reforçava uma timidez que, gente, quem me vê assim, nem vídeo, nem foto, tão falando, mal imagina que eu tinha vergonha até de tirar uma foto. E através da poesia, eu consegui me libertar. Por isso que eu digo, foi um relâmpago, foi sair do escuro para a luz, a poesia na minha vida. E o dialeto nordestino tinha palavras que eu falava, arrudear, que eu nunca ouvi minha avó dizer, ó, dê a volta por ali. Não, era arrudeia. As palavras eram assim, que a gente usava lá. Aí quando chegava nos cantos, vamos arrodear. Aí o pessoal estranhava, né? A maioria, porque não sabia. E eu também, por não saber que ali era meu dialeto, eu ficava constrangida, ficava com medo de falar. Aí eu criei o dialeto, depois eu fui estudar, fui saber, e aí eu entendi que a nossa dialética aqui, que a gente não está errado, sim? Então, qualquer pessoa que esteja agora assistindo a gente aqui e falar qualquer coisa e alguém rir, não se sinta constrangido, reforce, porque é nosso dialeto e a gente precisa, como se diz, ter respeito por isso. As pessoas que vinham de fora, principalmente de região sul, outras regiões que vêm para aqui, para nossa região nordeste, menino, é muito estranho, porque eles mangam da gente e a gente se sente ofendido. Então, o dialeto nordestino, ele tem várias palavras aqui da nossa região que o pessoal lá fora não conhece e eu coloco assim sempre um tema de humor. Nos meus cordéis sempre tem. O Zé Taboca também foi uma história de um rapaz que... História do Zé Taboca, o trocador, que ele gostava muito de trocar, que ele sempre tirava vantagem, e daí, no final da história, ele perde, ele apanha, aí ele para de querer viver, que ele não queria trabalhar, não queria um meio de vida, queria trocar. E nem troca ninguém quer perder. E ele quase nunca perdia. Então, perdeu, apanhou, parou. Aí, outro resgate também, que foi assim, uma coisa excelente que eu precisei fazer. O brincadeiras do meu tempo de criança, que hoje a modernidade tá muito. As crianças são presas em telas, celulares, computadores, TV e outra. O pessoal cria um mito de que tomar banho de chuva adoece, que a chuva vai deixar a criança gripada. Não, gente, não adoece, que a criança não pode andar com os pés no chão. Quem disse? Então, brincadeiras do meu tempo de criança, eu coloquei muitas brincadeiras, a amarelinha, pula corda, além de eu falar algumas brincadeiras, eu explico como a gente brincava. Essa eu acho que de todas foi o melhor resgate que eu fiz. Tem outra também que eu conto uma história que aconteceu no caso da minha mãe, que foi um favor para uma amiga dela. Aí, esse é o mais recente. São esses que eu tenho. Como é para você hoje, nós do portal que acompanha também o trabalho de Rosana Oliveira, como é para você hoje ter o sentimento de continuidade? Por que eu digo isso? Porque hoje Rosana vem passando esse conhecimento para outras gerações, principalmente para sua filha. Como é para você ter a certeza de, vamos dizer assim, Rosana não vai mais recitar, vai se aposentar? Qual é esse sentimento de saber que, ao se aposentar, ao parar esse trabalho, vai ter um discípulo de Rosana para dar continuidade? Antônio, vou lhe dizer, a arte eterniza as pessoas, né? Eu li em algum canto que diz assim, se você namora um artista, você vai ser eterno. Porque se for um pintor, ele vai pintar algo inspirado em você. Se for um músico, um compositor, ele vai escrever uma música inspirada em você. Se for uma poetisa,
ela vai, se for um poeta, ele vai escrever, ele vai ter um poema inspirado em você em algum momento que vocês viveram. E assim, quando você fala dessa passagem, de quando eu parar, eu digo assim que eu não vou parar. Vai ter assim essa linhagem de continuidade. Eu digo assim, eu vou ser eterna. Tá entendendo? Porque veja só, a gente pega inspirações de pessoas que já não existem mais. Então, assim, quando você lê, quando a gente vê algo de artistas que já se foram e aquilo lhe inspira, poxa, o cara tá vivo, tá entendendo? E pra mim, nossa, é um orgulho imenso. Tem a minha filha a Alessandra, ela já tem um cordel dela que ela fez uma receita de bolo, que é o que ela mais gosta de fazer. E ela pegou a receita de bolo e converteu em cordel. Tá lá guardadinho, é o único. Sim, claro, com a minha ajuda, né? Tem que estar dizendo porque eu precisei de ajuda, todos nós precisamos de ajuda. E eu fui guiando, não pode, tem sílaba a mais, não tá na métrica. Aí ela ali foi criando, convertendo. E tem a minha pequena Heloíse, que quer recitar o tempo todo. Toda hora que ela, eu quando vou para as apresentações, eu passo o dia ensaiando. Porque, gente, eu não decoro. Aí quando ela me vem ensaiando, mãe, eu quero fazer também. Aí eu tenho que dar, até ela cansar e dizer, tá bom, mãe, faça a senhora um pouquinho. Aí depois é que ela me dá pra eu poder fazer os ensaios para as apresentações. Então é um sentimento de me eternizar na arte. Isso é bom, porque quando a arte, como você falou, né, todo artista ele é eterno. Então, quando a arte dá esse poder ao artista, de fato, é impossível um momento da nossa vida não lembrar de determinado artista, seja na canção, como você falou, né, seja na canção, seja na poesia, seja no artesanato, seja em que área for da cultura. Mas, uma vez artista, sempre artista, né? Fala agora pra gente o que a poesia, de fato, representa na vida de Rosana. Você já falou muito que a poesia te resgatou. Então, esse resgate, o que trouxe pra Rosana, pra sua vida, não só profissional, mas também pessoal? Nossa, pra minha vida pessoal, foi um resgate assim absurdo, que eu acho que eu não encontro palavras de magnitude exata para falar. Como falei, eu vivia perdida, eu não tinha assim noção do que era a vida. A gente, como você fala, a gente nasce e a gente vive como se fosse assim uma coisa simples. A gente começa a entender, Antônio, o sentido da vida, né? A gente acha que quando a gente morre, a vida acaba. Daí eu entendo que quando a gente morre, a vida não acaba. A gente quem se vai, né? Eu fui, mas daí eu vou deixar coisas que eu vou ser lembrada. Então, a partir do momento, eu morri, ou tal fulano morreu, mas vai ter algo que aquilo ali vai fazer alguém lembrar de mim, alguém lembrar da pessoa que morreu, a pessoa tá viva. Então, acho que o maior resgate na minha vida pessoal foi esse, é compreender a existência. Compreender que a gente não é só, compreender que a gente precisa um do outro e que a vida não acaba. A vida não acaba. A gente se vai, mas a gente se torna eterno nas lembranças de alguém, de quem vai ler um poema meu, de quem vai assistir um vídeo meu, não sei, daqui a 3, 4, 5, 10 anos, tá lá alguém vendo um vídeo e dizer, nossa, pensei que fosse viva, já morreu. A gente não sabe o dia da manhã, na verdade, né? Então acho que é isso. A vida não acaba. A gente morre, mas a gente se torna eterno. Isso é maravilha, isso é a magia da arte, né? Pois é. Agora fala pra gente, Rosana, autêntica nordestina, arretada, mulher de fibra. Conta pra quem tá nos assistindo, quem é sua grande inspiração e quem são as pessoas que te fazem cada dia recitar. Eita, minha grande inspiração é a vida. Foi a necessidade de viver. Eu tive sempre como grande inspiração o não. Porém, claro que eu cresci ouvindo, eu ouvia muito aqueles rádios antigos, fui criada na roça, e meu pai, meu avô, e a vizinhança todinha ruim, pequena de interior, quase só um povoado ali em Bateguara, o pessoal ia muito pras roças. E daquele radinho de pilha, lixiano.
poesia de Amazã tocando, os 7 poemas de Amazã. Eu me lembro hoje. Aí eles começavam a sequência. E eu deitado, um frio de congelar, que lá é serra. E meu pai ali, era aqueles trilhos, a colhendo inchada, sabe? E o pessoal conversando. E eu escutava, eu dizia assim: nossa, ele combina tão bem as palavras, porque eu não entendia que era rima. Eu não entendia que o cara tava rimando. Aí eu dizia que ele combinava. Aí eu achava bonito. E vez por outra eu tentava escrever alguma coisa e ficava lá nos caderninhos, que pra mim também não era grande coisa. Daí eu conheci pessoas, Cícero Manuel de Santana do Mundaú. Ele falou: não, o que você escreve, ele tem sim um punho de cordel, mas não é cordel, porque está desmetrificado. Tem rima, mas precisa estar no lugar certo, sabe? Daí ele foi me dando as instruções, que o cordel é complexo, não é só você combinar, rimar as palavras direitinho. Tem toda a sílaba poética, tem a metrificação, é a oração, é tudo. Nossa, tem que gostar de cordel, que eu chorava, às vezes, e dizia: eu não vou fazer, eu vou parar por aqui. Eu comecei em 2016, 2017, e eu pensando em parar. E hoje eu tô aqui, agora eu só penso em continuar. Mas é interessante. Então a minha inspiração foi essa, foi crescer ouvindo, né? Foi a vida e foi os nãos que eu recebi. Então toda vez que eu escrevi assim alguma coisa, sempre tem alguém em qualquer área que vai achar que a gente não tá fazendo nada, que não tá bom, que não tá legal. Ah, eita, não é bom. Vou fazer melhor, né? E daí a gente vai se melhorando, não pode desistir. Ah, tá feio, porque é fácil a pessoa que não faz nada criticar, né? Aí você melhora, você se capacita. É verdade. A arte também tem esses percalços, né? Tem esses desafios que precisam ser, de fato, já de cara interrompido. Olha, aqui é minha arte, aqui é o meu trabalho, aqui é minha profissão. Porque às vezes a gente chega, né? A gente chega num determinado lugar, qual é a sua profissão? Ah, eu sou cordelista, sou poetisa. Não, sou profissão. Não, eu sou cordelista, ou a mesma coisa é músico. Qual é a sua profissão? Eu sou músico. Não, não, eu sou músico. Então, a arte ainda tem esses mistérios, né? Tem esses desafios, sim, pra gente enfrentar, porque é aquela coisa, né? Acha que não é nada. Só que quando você pega uma coisa assim pra ler, você vê o quão profundo é cada verso, é cada palavra, né? E se for uma pessoa que entende, que sabe o que é arte, sabe a dificuldade que é a gente colocar um cordel todo ali na régua, aí realmente, poxa, realmente é um artista. Mas se não for, mas a gente não pode desanimar. Então, cada um que olha assim, ou olha ou fale com ar, com tom de ironia, de desprezo, a gente não pode desanimar, a gente só tem que melhorar. Então, nessa tarde, trazendo essa história magnífica de Rosana Oliveira, a gente se despede aqui com vocês, com o recital dessa poetisa cordelista que, com certeza, tem lindos e grandes trabalhos e vocês precisam conhecer. Esse é o trabalho realizado aqui pelo Portal Alagoas Cultural. E fiquem com a gente, tem mais 4 vídeos aí para vocês no Literatura Alagoana em prosa e rima. Tchau, tchau, pessoal! Me declaro sim rainha, mesmo não tendo tesouro, mas sou dona das palavras que valem bem mais que ouro. Minha rima, ela é boa e uso como coroa o meu bom chapéu de couro.